Olá, tudo bem? Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, motivo de grande alegria, poder exaltar e engrandecer o grande nome do Senhor. Aqui quem vos fala é o apóstolo Tiago, mais uma vez mais no canal Palavras Impactantes. Não posso deixar de pedir para que você venha se inscrever no nosso canal, que você venha deixar o seu like e que você possa ativar o sino assim que tiver uma oração ou algo da parte de Deus, uma palavra, enfim, o YouTube irá notificá-los, irá compartilhar esse vídeo. Quanto mais like você deixar, mais joia você deixar, mais ele vai compartilhar com as pessoas. Amém? Então, nesse dia de hoje, quero deixar uma oração para com a sua vida e deixar uma palavra, no Salmos de número 3. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo Nazareno, Senhor. Meu Pai, meu Deus, eu clamo ao Senhor, meu Pai, meu Deus, nesse dia, Pai, chamado hoje, te pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez mais, Pai, que não venha a ser eu, mas que venha a ser o poder do Teu Espírito Santo. Pai, falando conosco, meu Pai, intermediário, Senhor, da Tua palavra, Pai Santo, Pai de poder, tomando, meu Pai, a cada um, Senhor, dos ouvintes, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, a cada um, Senhor, meu Pai, dos inscritos, Pai, nesse canal, abençoando, Senhor, meu Pai, meu Deus, é intermediário da Tua palavra, Pai Santo, Pai de poder, Pai da glória, Senhor, meu Deus. Assim, Senhor, meu Pai, nós te louvamos, nós rendemos graça, Pai, a Ti, pelo fôlego de vida, por aqui estarmos, Senhor, meu Pai, meu Deus, para ouvir, meu Pai, a Tua voz, ouvir o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, porque é boa, é perfeita, é agradável aos olhos do Senhor. Toma, meu Pai, a cada um, Senhor, meu Pai, dos ouvintes, abençoa do mais alto céu, meu Pai, que o Senhor traga o Teu conforto, o Teu consolo, o Teu refrigério, Pai, em nome de Jesus Cristo, traga a Tua paz, a Tua alegria, o Teu gozo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus, glória a Deus, aleluia, né? Você já deve ter feito o seu devocional, já deve ter feito aí a sua oração, esse dia chamado de hoje. Nós vamos dar continuidade, né? Nós já falamos aqui acerca do Salmo número 1, falamos também acerca do Salmo número 2 e agora nós estamos no Salmo de número 3. E eu quero compartilhar com você os Salmos de número 3. Que Deus... A palavra do Senhor se encontra no livro de Salmos de número 3, o Salmo de Davi, quando ele fugiu do seu filho Absalão. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sela. Mas Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Sela. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o Teu povo seja a Tua bênção. Sela. Glória a Deus, maravilha. Então nós estamos aqui nos Salmos de número 3, aqui o subtítulo ele está dizendo acerca de que Davi, né? Davi quando ele fugiu do seu filho Absalão, né? Então vamos ver uma história ali acerca do seu filho Absalão, que teve ali uma irmã também, filha de Davi, a qual um dos seus irmãos foram obcecado, ambicioso ali por ter a sua irmã, foi lá
e acabou coibitando com a sua irmã, agindo de astúcia, tirando a virgindade da moça. Enfim, tudo aquilo ocorreu sobre a casa do rei Davi. Seu filho Absalão, como era irmão dela, ficou furioso com aquela situação. E no meio de uma festividade, então ele fez com que viesse ali seus irmãos, todos os seus parentes, e ali aquele irmão que tinha ali feito tal ato com a sua irmã, ali ele acabou também sendo morto. Absalão pediu para que viesse a matar também a ele, seu irmão, depois de uns anos. A Bíblia relata que Absalão ficou longe do reinado do rei Davi. E ali agora, por intermediário de um dos soldados de Davi, então vai começar a falar acerca do seu filho Absalão, e ali ele vai unir-se novamente. Mas Absalão agora está com outros pensamentos. Absalão ficava na frente do reinado dizendo: se eu fosse o rei, eu não faria isso, não faria aquilo. E começando a persuadir ali o povo que ali servia ao rei Davi, a ponto de querer ali todas as coisas que seu pai tinha. De fato, nós sabemos que o profeta Natan já tinha falado acerca disso, devido aos pecados que Davi tinha cometido com Betseba. Mas o interessante é que nesses salmos nós vamos ver que Davi clama ao Senhor, né? Ele fala: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Sela é um tempo. Sela é como se fosse um tempo de uma música, de uma canção. Tem aquele tempo, aquela pausa, né? Então, aqui, o que a gente vamos entender? Davi está dizendo que seus adversários têm se multiplicado, têm se levantado. Talvez você se encontre dessa maneira também. Você tem vivido coisas desse gênero, pessoas se levantando contra a tua vida sem motivo nenhum. Mas o que nós vamos notar aqui é que seu filho vai se levantar contra a sua vida. Seu filho que está se levantando. E aí vai dizer: não há salvação para ele em Deus. E isso daqui é muito interessante. Por quê? Por vezes você está passando por uma situação na sua vida a qual as pessoas têm contemplado e têm visto, e olha e fala assim: não tem mais salvação para essa pessoa. Sabe aquele bêbado que bebe demais na sua casa? Aquela pessoa, sabe, que se encontra dos vícios? Sabe aquela pessoa que gosta muito de mentir? Sabe aquela pior pessoa que você deve imaginar? Aí você chega e fala assim: não há salvação. Às vezes, até mesmo servindo a Deus, às vezes pela provação que está passando, pela situação que está vivendo, pela provação, pela adversidade, por algo que está acontecendo. O rei Davi está passando isso, e alguém está dizendo, ele está mencionando: não há salvação para ele. Mesmo ele sendo segundo o coração de Deus, porque foi Deus que falou acerca da sua palavra: esse é meu servo Davi, que anda segundo o meu coração. Então, ele sendo rei, ele sendo ungido de Deus, que ele foi separado, ele foi ungido. Pessoas que foram ungidas, profetas foram ungidos, reis foram ungidos, sacerdotes foram ungidos, rei Davi foi ungido de Deus. E alguém está dizendo: não há salvação para ele, pela situação que está vivendo. Sabe essa situação que estão olhando, estão dizendo: está difícil, dali não vai se levantar. Daquele poço que está ali no lamaçal, ele não vai sair. Sabe quando lançaram Jeremias lá, totalmente fora
daqui, é outra ocasião. Mas sabe o calabouço que Jeremias estava? Quando ele caiu lá naquele calabouço, não tinha água, tinha lama. Sabe aquele calabouço que jogaram José? Também não tinha água, não tinha lama. Mas aí a gente pode conjecturar. José pode ter, com certeza, se machucou muito quando seus irmãos jogaram ele dentro daquele lugar. Mas José, acredito que deveria ter gritado pelos seus irmãos para tirar daquele lugar, mas eles, furiosos, não queriam tirar seu irmão daquele buraco. Jeremias, dentro daquele calabouço, porque estava pregando a verdade, também queria sair daquele lugar. Não podia, acredito que deva ter gritado também. Posso conjecturar aqui, ninguém ouviu. Mas Deus que está no céu, que contempla, enviou uma pessoa. Uma pessoa que ali, a gente vamos notar, como é que uma pessoa ela vai chegar diante do rei? E vai chegar e vai dizer, olha o que estão fazendo com Jeremias, ele vai morrer lá. E aí vai falar, ó, eu vi trapos rotos, velhos, vai lá com 30 pessoas lá e tira o profeta de lá de dentro. Deus, ele sempre lembra dos seus escolhidos. Não importa a situação que você está, alguém deve ter olhado e visto ali. A gente vamos olhar e vamos ler a palavra de Deus e vamos ver, não há mais salvação para essa pessoa, está dentro do buraco, está dentro da lama, não tem como sair, não tem como tirar, não tem como fazer. Quantas pessoas olham aí para alguma pessoa e falam assim, esse daí é caixão e vela preta, ou então vai ficar numa cadeira de roda, ou então vai para cadeia, ou então é tudo de ruim, mas não há salvação para essa pessoa. Como eu vejo muitas pessoas de bem também, são pessoas de bem, que olham e falam para aquele criminoso, aquela pessoa que já cometeu um crime, que já cometeu um delito, e querem que ela fique presa para sempre, querem que elas sumam, querem que elas morram, sendo cristãos, que têm poder na mão e desejam isso, não acreditam numa salvação nessa pessoa. Mas aí o Senhor... Da onde que essa pessoa está, esse criminoso, seja lá onde que está, porque a Bíblia relata que quando Jesus estava ali na cruz, a Bíblia diz que o ladrão da cruz, ele acreditou, ele creu, ele não foi batizado, ele não aceitou Jesus, foi batizado. A Bíblia diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele acreditou, ele creu e houve salvação para aquela pessoa. Então, a salvação não está na mão do homem. A salvação não está na boca de quem fala. A salvação está na boca de Deus. Ele tem o controle e o domínio da minha vida, da tua família, da tua casa, da tua história, do teu ministério. Então a situação era essa. O rei Davi estava ali naquela situação. Uma multidão se levantando contra a vida dele, querendo matar ele, tudo por conta de um chamado, tudo por conta de uma escolha, tudo por conta de uma unção, tudo por conta de uma cadeira. E a Bíblia relata que ele não tinha todos esses interesses sobre tudo isso que estava incumbido sobre a vida dele. Como tem pessoas que correm atrás de uma cadeira, correm atrás de um poder, sentem medo de perder o seu poderio, coisas que o rei Davi ele não teve. Quando seu filho Absalão veio para cima dele, o que ele fez? Ele falou, pode ficar com o reinado, pode ficar com o palácio, pode ficar com as coisas. Ele reuniu as pessoas que quiseram ir com ele. Quem quiser ficar, fique. Quem quiser, vá. Ele não se apegou. Ele poderia muito bem se apegar. Ele falou, é meu filho que está vindo. Eu amo meu filho. É meu sangue que tem, mas eu irei fugir. Tanto é que depois você vai ver que em meio à perseguição contra a vida de Davi, o cumprimento da palavra de Deus, que ele deitou com as concubinas do rei Davi sobre o seu palácio, abominando ali a sua casa, desonrando o leito do pai. Mas nós vamos ver que ele vai fugir.
Mas no momento que Absalão, que ele tinha o seu cabelo grande, ele vai se enroscar no meio dos galhos ali na árvore, então ali um dos soldados de Davi vai mandar matar. Davi não mandou matar, mas o soldado vai mandar matar. E vai matar Absalão. Absalão vai morrer. Davi, o rei Davi, de vez ficar alegre, ele foi indagado por esse soldado também. Ele foi indagado. Ele fala assim, ó, o povo poderia morrer, mas protegendo o rei, e o rei está triste, o rei não vem comemorar a vitória que o Senhor nos deu. Ou seja, Davi estava triste porque tinha perdido seu filho, por mais que tinha se levantado contra a sua vida, por mais que queria matar, por mais que queria ali o seu lugar, mas ali o rei Davi, ele vai sair e vai sim comemorar, mas dentro da sua alma ela se encontra triste. Talvez você esteja passando por perseguições na sua alma desse gênero. Alguém da sua família tem se levantado contra a tua vida. Um filho pode ter se levantado contra a tua vida. A tua mãe pode ter se levantado contra a tua vida. O teu pai pode ter se levantado contra a tua vida. Seus irmãos podem ter se levantado contra a tua vida. E você se encontra dessa maneira. E alguém está assistindo e está dizendo, não há salvação. Ou seja, não há livramento para essa situação. Mas aí a Bíblia diz que tem aquele Sela, que é um tempo de uma música. Está escrito Sela ali, né? Que é um tempo. Aí esse tempo é o que? Acalma o teu coração. Espere em Deus. O Senhor, ele vai agir. O Senhor, ele vai fazer. O Senhor, ele vai realizar. Maior foi aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te ungiu, maior é Ele. Então vamos dar continuidade. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Glória a Deus, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor. O rei Davi sabia muito bem isso. Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele ouviu desde o santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Aí é forte. Por quê? Porque ele está dizendo, com a minha voz eu clamei ao Senhor e Ele ouviu-me desde o santo monte. Aí vai dizer novamente, Sela, ou seja, um tempo. Você clamou ao Senhor, o Senhor, ele já te respondeu, o Senhor já enviou os seus profetas para falar contigo, o Senhor já enviou uma palavra para falar contigo, o Senhor já enviou uma oração, alguém orando pela tua vida, alguém já foi usado para falar para a tua vida, para que você venha se acalmar. Aí ele vai dizer, e Sela em tempo, aí ele fala, eu deitei e dormir. Mas como você vai deitar e vai dormir com um monte de pessoas perseguindo, querendo o seu lugar, um monte de pessoas querendo a sua alma, querendo te matar, querendo te ceifar, com palavras, com gestos, com atitudes que são desfavoráveis a você, inclusive as palavras que machucam, as palavras que te jogam lá embaixo, principalmente aquelas que estão dizendo assim, não há salvação para essa pessoa, não há salvação. Mas quem são elas para dizer isso? Aí o rei Davi, ele vai e descansa no Senhor, fala, o Senhor ouviu o meu clamor desde o seu alto monte. E aí ele vai responder. E ele vai responder, e ele vai continuar a dizendo, ele fala, Sela, e deu um tempo, e deitei e dormi. Ou seja, não tem mais preocupação com quem se levanta, porque o Senhor cuida dos seus escolhidos, como a menina dos seus olhos. O Senhor cuida dos seus escolhidos, Ele coloca uma sebe espiritual. A Bíblia diz que o Senhor acampa os anjos ao redor daqueles que o temem e os protege e os livra. Não só foi Absalão que se levantou, o rei Saul também se levantou. E quantas vezes Deus deu na mão de Davi,
o rei Saul, e ele falou: ai de mim eu tocar no ungido do Senhor. Mas ele cortou a orla do seu senhor, do rei Saul, para que viesse a mostrar: olha aqui, se eu quisesse te matar, eu tinha te matado. Se eu quisesse te destruir, eu tinha te destruído. Mas como quem te levantou como rei foi Deus, eu não vou tocar em você. Porque o único que pode tocar em você é Deus. Então o rei Davi, ele dava ali os seus ensinamentos ao intermediário do seu testemunho de vida, de resiliência, de perseverança. Quantas vezes esse homem se encontrou triste, quantas vezes esse homem se encontrou cabisbaixo, mas todas as vezes ele buscou o Senhor. A Bíblia diz que o povo já quis matar Davi também. O seu povoado quis ali, quando ali em Ziclag foi tomada, foi sitiada, colocaram fogo, levaram mulheres, levaram filhos. O povo ficou revoltado com o rei Davi. A Bíblia diz que ele colocou uma estola sacerdotal. Ele buscou ao Senhor. E o Senhor falou: vai, Davi, porque eu vou te dar. Eu vou restituir todas as coisas que foram tomadas, as mulheres, as crianças. Deus trilhou um caminho e Deus foi lá e restituiu tudo aquilo. Ele buscou a presença do Senhor. Por mais que esse homem ele tenha errado, por mais que esse homem ele já tivesse caído, ele buscava a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele buscava estar na presença, ele buscava orar, ele buscava a presença de Deus, um direcionamento, um posicionamento para ele se movimentar, para ele fazer. Davi colocou dentro do seu coração em fazer o templo do Senhor. E aí agora o rei Natan vai chegar, o profeta Natan vai dizer: ó, você pode fazer, porque você é o rei Davi. Aí de repentemente ele vai voltar, vai ter que voltar o profeta e vai ter que dizer para ele, falar: olha, eu me equivoquei. Enquanto os profetas têm se levantado nos dias de hoje, têm profetizado coisas que Deus não mandou, e não tem caráter de voltar e dizer: não foi Deus que mandou, foi eu que pensei, eu que acreditei que seria assim, mas não foi Deus que falou. Não querem voltar atrás, porque estão soberbos, estão exaltados, estão com a autossuficiência, pelo motivo de ser profeta, mas ali se equivocou, mas não voltam atrás. Mas o profeta Natan voltou, falou: nas tuas mãos tem sangue, assim diz o Senhor, então pelo intermediário de teu filho será feito o templo do Senhor. Davi era um homem que buscava a presença de Deus para andar, para caminhar, para ter um direcionamento. Aí ele vai dizer: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ou seja, ele sabe que quem alimenta a alma, quem alimenta a vida, até mesmo no dormir, é o Senhor. Nós podemos deitar hoje e não acordar mais, se o Senhor não permitir, se o Senhor não querer. Quantas pessoas já foram recolhidas, quantos irmãos nossos já foram recolhidos. Uma tia minha, ela foi recolhida, perdeu seu esposo, perdeu meu tio, muito triste, uma serva do Senhor. Mas ali ela se despediu, ela profetizou na vida da minha mãe, no momento que eu estava uma vida precária, uma vida difícil, passando por um vale, onde as pessoas falaram: não há salvação para esse, porque eu sei também das coisas que eu cometi, mas eu paguei por todas elas, confessei elas, paguei por todas elas, e o Senhor é fiel sobre a minha vida. Pelo aquilo que Ele fez, me deu uma nova vida, me tirou do lamaçal do pecado, me colocou em lugares de príncipe, como a sua palavra diz. Mas interessante é, eu me deitei e dormi. Essa minha tia foi e foi recolhida dormindo. Se despediu de todo mundo, se despediu da minha mãe, se despediu das suas irmãs, se despediu de mim. De algum modo eu não poderia estar junto com ela naquele momento. Mas ela mandou uma mensagem. E quando minha mãe me viu, ela também não me reconheceu, porque a minha vida já estava mudada em Cristo Jesus. Então é isso. A Bíblia vai dizer que o rei Davi, ele fala: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Ele sabe que quem sustenta o homem de Deus é Deus. Não terei medo de 10 milhares de pessoas
que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salve-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos no queixos, quebraste os dentes ao ímpio. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção, sela. Então ele dá continuidade. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Porque no momento que vem aquela pressão, você ainda sente medo. No momento que vem aqueles levantes, você sente medo. E o medo é uma fé oposta. O medo é a fé oposta. A fé é o firme fundamento das coisas, que não se vê mais daquelas que se esperam. Mas o medo é uma fé oposta. Se você tiver medo, isso vai acontecer. Assim diz no livro de Provérbios. Mas ele sentiu medo, ele clamou ao Senhor. E dos altos montes o Senhor ouviu. Ele deitou, dormiu e acordou porque o Senhor sustentou. Aí ele já vai levantar e vai dizer: ainda que 10 milhares se oponham contra mim, eu não temerei, não terei medo. É isso que acontece na vida daqueles que servem ao Senhor. Pode se levantar, pode reunir grupinho, pode falar o que for, a fofoca que for, a contenda que for, pode se reunir. Quem serve a Deus não teme a isso, porque logo em breve o Senhor ele se levanta, e o Senhor é justo, e ele pesa as palavras, ele pesa as atitudes e julga segundo a sua reta justiça. Então Davi sabia que tinha clamado ao Senhor, então ele vai chegar e vai dizer: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Aí ele vai dizer: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos no queixo, quebraste o dente dos ímpios, aos ímpios. O Senhor tomou todos os seus inimigos na sua mão. O Senhor concedeu livramento. Então receba hoje, esse dia chamado hoje, até ao intermediário do Salmos 3, receba o livramento da parte de Deus, receba a calmaria da parte de Deus, receba a paz de Deus. Creia, acredite, o Senhor, ele vai agir ao seu favor, ele vai adiante de você. E para finalizar ele fala: a salvação vem do Senhor. Alguém está dizendo para você: oh, não há mais salvação para esse aí. Sabe essa situação que você está passando? Está precária, está difícil. As pessoas estão olhando e falam: meu Deus, não se levanta. Meu Deus, não acontece. Meu Deus, o que está havendo? Alguma coisa de errado que não está certo. Né? Mas não há salvação, não há salvação. As pessoas falam como que se fosse Deus, toma o lugar de Deus. Então agora ele vai dizer: a salvação vem de quem? A salvação vem do Senhor, não vem da boca do fofoqueiro, não vem da boca da fofoqueira, não vem da boca daquele que comete contenda, não vem da boca daquele que reúne os irmãos ali, que manipula, que são pessoas narcisistas, pessoas que querem o controle, o domínio das pessoas, que mentem, são mentirosos, têm um coração impuro, têm a mente maliciosa, maléfica. Então o Senhor ele contempla o coração do rei Davi, que é segundo o seu coração, um ser humano que erra, mas que reconhece seus erros, que pede perdão a Deus, que busca a direção de Deus. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Você é um escolhido de Deus, você é uma bênção de Deus. Independente de que tenha de raça, de credo, de etnias, de cor, dependente de tudo isso. Porque há muitas pessoas aí na internet, como eu falei, há muitas pessoas aí que tem a sua crença, que tem a sua religião. Eu não estou falando de religião, estou falando de Deus. Estou falando de Deus.
nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando isso. Deus, o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, o Espírito Santo que fala contigo, que te abraça, que te consola, que é teu amigo. Então, ele está dizendo, a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. E aí no final ele fala, sela. Sobre o teu povo seja a sua bênção. Sobre a tua vida seja a bênção de Deus. Sobre a tua casa seja a bênção de Deus. Sobre o teu ministério seja a bênção de Deus. Sobre a tua família seja a bênção de Deus. Sobre o teu serviço seja a bênção de Deus. Sobre os teus projetos seja a bênção de Deus. Sobre os teus sonhos seja a bênção de Deus. Sela, acalma ao tempo, espera, tranquilize o coração. Deus ele vai agir, Deus ele vai fazer. Amém? Receba essa palavra nesse dia chamado hoje. Eu louvo a Deus pela tua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.